Eles foram o pesadelo da Marinha do Japão na Segunda Guerra Mundial. Agindo em grupos ou sozinhos, afundaram navios-tanque, navios capitais e submarinos inimigos. O War Memorial Park, na cidade de Muskogee, Oklahoma, é o lar de um desses heróis. Um submarino da classe Balau, o USS Batfish. O Batfish batia o recorde de 3 submarinos em 76 horas. A Marinha dos Estados Unidos desenvolveu a ideia de uma frota submarina na década de 1920 com base na experiência da Primeira Guerra Mundial. Os submarinos deveriam atuar em conjunto com as forças de uma frota de superfície, realizar reconhecimento de longo alcance e causar o máximo de dano em inimigos que se aproximavam antes de os navios capitais de artilharia entrarem em cena. A alta velocidade de superfície, longo alcance, boa resistência e armamento poderoso eram suas principais características. O desejo de ter uma frota, um submarino que seria construído em larga escala, já existia há cerca de uma década antes de ser realidade. Queriam muito uma linha de montagem e diziam: vamos projetar esses submarinos, construí-los, colocá-los no mar. Em 1930, a Marinha dos Estados Unidos encomendou várias séries de submarinos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a experiência adquirida com essas embarcações permitiu que os engenheiros encontrassem um equilíbrio ideal entre elementos táticos e técnicos. E em 1941, os Estados Unidos começaram a produzir submarinos de frota em massa. Os submarinos cruzadores da classe Gato foram os primeiros, e o projeto vinha sendo revisado paralelamente à construção. Como resultado, uma nova classe de submarinos cruzadores surgiu, a Balau. A diferença básica está no aço usado na construção do casco. Estamos falando de uma mudança de espessura de 9,16 polegadas para 7/8. E ocorre uma mudança de aço de média para alta resistência, o que permitia que a classe Balau submergisse mais fundo que a Gato. Nos testes, atingia-se cerca de 400 pés comparados aos 300 da Gato. Mas sabemos que o Batfish e outros Balaus submergiam bem mais fundo que isso. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, ficou claro que os conceitos aplicados aos submarinos ficaram obsoletos. As características táticas e técnicas que possuíamos deixaram ideal para a nova função operar nas rotas de comunicação japonesas no teatro de guerra do Pacífico. O plano de guerra do Departamento de Construção Naval dos Estados Unidos previa o comissionamento de 30 submarinos por ano a partir de 1942. Isso abasteceria a Marinha com 150 submarinos, quantidade necessária para cumprir com eficiência as missões definidas pelo Comando Naval dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós éramos muito bons em construir coisas, então mudamos da sociedade da época para uma sociedade em tempos de guerra. Dessa forma, construímos tantas unidades da classe Balau tão rápido porque transferimos a maior parte da nossa força de trabalho, que não era essencial para a sobrevivência do país, para a construção de máquinas de guerra. Então, tínhamos as Roses construindo submarinos e tínhamos os homens. Tínhamos até alguns marinheiros escalados para a tripulação, ajudando a construir o Batfish bem antes de ele estar pronto para zarpar. O primeiro submarino da Marinha dos Estados Unidos foi comissionado em 1900 e recebeu o nome de Holland, em homenagem ao seu inventor. Depois, os submarinos passaram a ser nomeados com combinações alfanuméricas e, desde 1930, a Marinha batiza seus submarinos com nomes de peixes e outras criaturas marinhas. Espécies como o Tigerfish, e também temos o USS Catfish, que é um peixe de briga, um saboroso peixe de briga. Também temos o barbo e tantas outras espécies importantes. Caso você nunca tenha visto um Batfish antes, ele se parece com o Coringa do primeiro e ótimo Batman. Ele vive à espreita sob a superfície, esperando uma presa passar. Então a devora, exatamente como este submarino fazia na Segunda Guerra Mundial. Descrição do submarino USS Batfish a partir de 1943. Comprimento, 94 metros. Boca, mais de 8 metros. Calado médio, mais de 5 metros.
Deslocamento submerso, 2.415 toneladas. O submarino tem casco duplo, diâmetro máximo do casco de pressão, quase 5 metros. Espessura do casco de pressão, mais de 22 milímetros. Armamento, artilharia, canhão Mark 17, calibre 127 milímetros. Canhão antiaéreo automático Bofors, calibre 40 milímetros. Canhão antiaéreo Oerlikon, calibre 20 milímetros. Nas operações submarinas dos Estados Unidos, as tripulações tinham de 30 a 40 segundos para ir das estações de observação à embarcação, prontas para a batalha. Nesse tempo, a tripulação devia transportar canhões como o .50 e metralhadoras calibre 30 por esta escotilha até o arsenal. Na época, as tripulações eram treinadas para entrar na escotilha em 10 segundos. Eles saltavam nas escotilhas e preparavam as estações de batalha. Armamento de torpedo. 10 tubos de torpedos de 21 polegadas, 6 na proa e 4 na popa. 24 torpedos elétricos Mark 18, calibre 533 milímetros. Esta é a sala de torpedos da popa. Este compartimento contém 1/3 dos torpedos do submarino. Os torpedos eram disparados desses 4 tubos, 2 a menos que a sala de torpedos da proa. Carregar um torpedo é um processo bastante simples. Basta pegar a alça do torpedo e encaixar essas pontas na extremidade das hélices. Aí é só colocar uma corda nesta polia e então passar a corda por esse buraco. Os operadores puxam manualmente o torpedo direto para o tubo. Feito o processo, eles travam o tubo e liberam ar em um tanque por esses canos diretamente para o tubo. E o torpedo é disparado. Central de energia. 4 motores Fairbanks Morse movidos a diesel com potência total de 5.400 cavalos. 4 motores elétricos de propulsão Elliott Motors com potência de 2.750 cavalos. 2 grupos de acumuladores de 126 elementos cada. Este é o compartimento dianteiro da bateria, localizado logo abaixo da despensa dos oficiais. Metade das 252 baterias do submarino ficavam neste compartimento. Ficavam sob os alojamentos da tripulação e a despensa porque, se apresentassem algum problema, gases tóxicos como hidrogênio e nitrogênio eram produzidos. Os gases poderiam causar explosões se concentrados. Com os compartimentos lotados, as baterias ficavam quase na altura da cabeça e, assim, só havia espaço suficiente para um homem rastejar. Ele rastejava pelas baterias testando esses gases. Velocidade de superfície, cerca de 20 nós. Velocidade submersa, cerca de 9 nós. Distância de cruzeiro, na superfície, 11.000 milhas a 10 nós. Submerso, 96 milhas a 2 nós. Autonomia, 60 dias. O submarino Batfish ingressou na Marinha dos Estados Unidos em 21 de agosto de 1943. Quando você olha para o sino, se emociona quando vê gravado Batfish 194. O que isso quer dizer? Que eles pretendiam gravar 1940 e algo, mas não sabiam que ano colocar. O Batfish foi construído do final de 1942 até 1943. Eles tinham tanta pressa de usá-lo para enfrentar os japoneses que não deu tempo de terminar o número. Esses submarinos eram chamados de Cadillacs dos submarinos, porque tinham tudo de melhor e mais moderno. Tinham até piloto automático. Assim, em comparação com os submarinos japoneses, os nossos tinham tecnologia muito superior. O Batfish, por exemplo, recebia melhorias em quase todos os portos em que parava. Nos intervalos entre as patrulhas de guerra, algo novo era adicionado. Mas sempre que instalavam um novo equipamento, pelo menos 2 homens eram treinados para usá-lo. O hidrofone era um dispositivo simples e eficiente que ajudava o submarino a encontrar inimigos enquanto estava submerso.
O hidrofone é basicamente um sonar passivo, um microfone usado para ouvir o oceano ao redor. Um técnico de sonar bem treinado pode usá-lo e dizer: tem um inimigo ali, e depois determinar qual é o passo de hélice, ou seja, a distância que um giro de hélice move um inimigo. Vamos supor que seja 36 polegadas. Um giro de hélice move a embarcação por 3 pés. Contando isso ao longo do tempo, é possível determinar a velocidade do inimigo. Os técnicos contam quantas vezes uma hélice girou em um tempo determinado e fazem algo que não se faz mais, matemática, e dizem: está se movendo a tantos nós. É possível determinar a sua velocidade e a do inimigo e traçar uma rota de colisão ou uma trajetória de fogo. Essa é uma das utilidades do hidrofone. Outro dispositivo usado pelos operadores para determinar a distância e a movimentação de um alvo era o sonar, uma alternativa ao periscópio. Esta é a estação de sonar. 2 homens operavam a estação por vez. Um ficava atento a ruídos de hélices, parafusos e explosões. Outro operava equipamentos como os receptores do sonar, coletava informações e enviava para uma tela na torre de controle, onde oficiais analisavam as informações e organizavam as operações de combate. Esta é a sala de controle que muita gente chama de centro nervoso da embarcação. Neste compartimento, ficavam de 10 a 12 marinheiros controlando operações como controle de disparo de torpedo, mergulho e submersão. Outro aspecto fundamental de uma operação submarina é o silêncio. Nas operações, o submarino precisa estar em silêncio completo. Um técnico de sonar inimigo que consegue ouvir o submarino pode determinar sua localização e lançar cargas de profundidade. No verão de 1943, a estação de radar SJ-1 entrou em serviço. No ano seguinte, a Marinha passou a equipar os submarinos com um radar capaz de captar sinais de rádio. Dessa forma, era possível detectar navios inimigos pelos sinais de radar emitidos. É tecnologia e ela gerava desconfiança. Algo como: se não confiarmos em nossos olhos, em que vamos confiar? Mas o radar foi adotado, profundidades de radar foram atingidas e seu uso se estendeu por muitos ambientes. E funcionou bem, principalmente em condições de pouca visibilidade. Você tinha que confiar no que tinha em mãos. À noite, se as condições estiverem ruins ou estiver escuro, o radar pode ser o único meio de enxergar qualquer coisa. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os submarinos da frota receberam um dispositivo de controle de fogo chamado TDC Mark III. Os submarinos não precisavam mais traçar uma rota de ataque. O torpedo chegava sozinho ao ponto de impacto desejado, guiado pelos dados de alcance, direção e velocidade programadas nele. E assim, juntando o Mark IV Torpedo Data Computer com os dados do radar recebidos do sonar, que recebe informações do radar, o resultado é uma máquina absolutamente letal. No início da Guerra do Pacífico, os torpedos usados nos submarinos eram pouco eficientes em combate por conta de imperfeições técnicas. Quando o Mark XIV foi introduzido e usado na Segunda Guerra Mundial, perceberam que, por exemplo, o pino de metal que atuava como detonador era inadequado e causava um desvio na trajetória até o alvo. Então passaram a usar um detonador magnético que eliminava a necessidade de atingir diretamente o alvo para explodi-lo. A ideia era explodir o alvo por baixo, produzir uma bolha fulminante e partir a quilha ao meio, mas as coisas não deram muito certo. Existem relatos do Batfish disparando enquanto só se ouvia: falhou. Assim, quantas vezes acertariam um alvo sem se matar?
No final do verão de 1943, o torpedo Mark 18 foi colocado em serviço. Era o primeiro torpedo elétrico americano. Baseado em um torpedo alemão, o Mark 18 não deixava um rastro de bolhas na superfície da água. Ele também era mais barato e tecnologicamente mais avançado que seu antecessor a vapor. O Mark 18 é mais eficiente, mas tem problemas específicos, como no USS Tang, que disparou no alvo um Mark 18 que acabou fazendo uma volta e afundou o próprio submarino. Basicamente, o pior cenário. Os Mark 18 são movidos a bateria e mais baratos de produzir. Tinham problemas ao carregar as baterias. Na recarga, essas baterias produzem gás hidrogênio. Se alguém resolve fumar e a saída de gás não estiver funcionando, ela causa uma explosão, o que não é nada bom. A questão de segurança do torpedo era tão crítica que o almirante Nimitz, comandante da frota do Pacífico dos Estados Unidos, ordenou a remoção dos detonadores magnéticos de todos os torpedos. Porém, tanto o Mark 14 quanto o Mark 18 logo receberam melhorias. Então, assim que o Mark 18 é aperfeiçoado e passa a ser usado, e isso acontece por volta de 1943, ele se torna um trunfo para o serviço submarino. Em fevereiro de 1945, quando o Batfish partiu para uma nova patrulha de combate, sua tripulação teve mais uma chance de aproveitar todas as vantagens do armamento e equipamento à disposição. O radar detectou um alvo a 6 milhas e a caçada começou. A noite estava escura e sem lua. O Batfish se aproximou do suposto oponente na superfície e disparou 4 torpedos. Nenhum acertou o alvo. Com os lançadores recarregados e a velocidade aumentada, o submarino assumiu uma posição vantajosa. O segundo torpedo atingiu o alvo e o terceiro passou por cima do local onde o submarino inimigo afundou. E o lançador da proa falhou ao disparar o primeiro torpedo. O capitão gritava, dispare aquele torpedo, dispare aquele torpedo. Virgil Blake Lawrence, o operador de torpedo na sala, se dirige ao superior e diz, estou tentando disparar, está emperrado, o que eu faço? Então ele se lembra do treinamento dele. E é só se lembrar do treinamento. A pressão recomendada de ar comprimido para disparar um torpedo do tubo ficava entre 21 e 28 kg por centímetro quadrado. O operador de torpedo, Lawrence, expulsou todos do compartimento, selou a ante para estanque, aumentou a pressão para 42 kg por centímetro quadrado e fez uma breve oração. Bum! O coice empurra o submarino um pouco para trás. Todo mundo comemora. Estão felizes por não morrer nesta pequena perseguição. O Batfish se aproximou do local onde o submarino japonês havia afundado. Usaram um farol para procurar destroços e sobreviventes. Ao amanhecer, aeronaves japonesas surgiram no céu e o Batfish submergiu novamente. Na noite de 11 de fevereiro, os americanos detectaram novamente os sinais de radar do inimigo. Captaram os sinais de rádio de um submarino, sabiam o que procuravam. Um segundo submarino, mesma coisa. E eles não acreditam e perguntam, 157, submarino japonês? Até verificaram se não era um Wolfpack. E não era. Era um submarino japonês. E então o perseguem. O mais incrível é que eles eram quase indetectáveis. O capitão decidiu atacar pela superfície e a curta distância mais uma vez. No entanto, o inimigo submergiu repentinamente. São muitas dúvidas. Fomos detectados? Eles mergulharam porque nos ouviram? O equipamento deles é melhor que o nosso? Porque não sabíamos, não tínhamos como saber. Então eles ouvem e esperam. 20 minutos depois, o operador do sonar ouviu o barulho dos tanques de lastro soprando. 1 minuto depois, o alvo foi detectado. O Batfish estava submerso, com apenas a antena de radar na superfície para manter contato. 4 torpedos foram disparados dos tubos da proa a 800 metros. E uma poderosa explosão ecoou na noite. Então, apenas um dia depois, 158, 153 estão captando outra frequência de radar. É outro submarino japonês. Os caras mal acreditavam naquilo, já tinha virado rotina. Era só mais um dia afundando submarinos japoneses.
mais torpedos na frente, exceto por 2 restantes. E disparar da popa não é tão fácil quanto disparar pela frente. E os operadores da popa ficaram agitados. Deixa com a gente! Queremos ação! Todos receberam mensagens de parabéns do presidente. Aquilo nunca tinha acontecido antes. 3 submarinos em 76 horas. Se perguntar à tripulação, vão dizer que não foi sorte. Foi preciso muita habilidade. Se perguntar aos historiadores e analisar os fatos, é uma combinação de sorte e habilidade. Quando a Segunda Guerra Mundial estava perto do fim, os tripulantes do Batfish concordaram em seguir uma antiga tradição naval. Arranjaram uma bebida e essa era a tripulação da Segunda Guerra. Combinaram que o último homem da tripulação deveria beber e homenagear todos os outros. É muito bonito. Porém, não levaram em conta que em um acordo como esse, quando se está com 20 ou 19 anos, ninguém diz: pessoal, vamos viver até os 90 anos. Então, nossa garrafa do último homem, para a primeira equipe do comissionamento, a tripulação da Segunda Guerra, foi aberta há cerca de 7 anos. Na verdade, temos uma garrafa. É de uma empresa americana e é toda decorada. Nela tem escrito: para a tripulação do USS Batfish. É uma linda garrafa que está exposta e será preservada até que os últimos veteranos da Guerra da Coreia queiram sair para beber. É difícil avaliar o impacto que os submarinos americanos tiveram na Guerra do Pacífico. Eles aniquilaram a frota de navios-tanque japoneses e interromperam o abastecimento de combustível tão importante para o inimigo. Entre julho e agosto de 1945, os submarinos americanos resgataram pilotos de aviões abatidos sobre o oceano. Durante a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, a Marinha dos Estados Unidos perdeu 52 submarinos de 288. Cerca de 3.500 marinheiros nunca voltaram de suas patrulhas. Alguns ouvem isso e dizem: não foram tantos assim, mas quanto é o bastante? E estamos falando de cerca de 24 mil submarinistas em serviço durante a Segunda Guerra. Quanto ao pessoal que patrulhava e lutava em submarinos, estamos falando de um submarinista morto a cada 5. Ninguém jamais morreu no Batfish, e isso é importante. Nem todas as embarcações têm essa honra. Então, se você me perguntar qual é o legado do Batfish, eu digo: ninguém morreu nele. É preciso entender que esses caras eram unidos como ninguém. E eu digo por quê. Muitos dizem: ora, estou com meus irmãos de trincheira. Não. Quando alguém fica preso em uma lata no oceano por 65 dias, cada minuto pode ser fatal. Você acaba criando laços. No início de 1970, a divisão de Oklahoma dos veteranos dos Estados Unidos garantiu a transferência de um dos submarinos desativados em homenagem aos irmãos de armas caídos. O escolhido foi o Batfish. Só precisavam transportá-lo até o Memorial Park, em Oklahoma. Rebocaram o Batfish em 6 barcaças rio Mississippi acima até o rio Arkansas. Sempre que encontravam uma represa, tinham que acionar a eclusa. Quando encontravam uma ponte, mal conseguiam passar por baixo. Inclusive, existe uma ponte em Little Rock onde eles quase tiveram que cortar as tesouras do periscópio. Não vai passar. Ficam desesperados. Ninguém queria cortar nada do Batfish. Olham em volta e chamam os engenheiros do exército. Só precisamos de 5 centímetros, só 5. Os engenheiros drenaram a água e o submarino passa por pouco. É inacreditável como funciona. Uma das responsáveis para o Batfish estar onde está agora foi a Mãe Natureza. Com uma ajudinha dela, ocorreram enchentes que levaram o Batfish. O rio estava cheio. Abriram aquela cratera, deixaram a água entrar e começaram a escavar. E tudo isso aconteceu em cerca de 1 mês e meio.
2 guindastes puxavam com força total para deixar o Batfish perfeitamente alinhado. O rebocador reforçava a traseira, a popa. Colocaram o submarino ali mesmo na terra. Foi uma operação espetacular. As pessoas vinham assistir. Não é algo que acontece todos os dias. O War Memorial Park, em Muskogee, Oklahoma, foi a última ancoragem do submarino em 1973. O Batfish foi oficialmente nomeado navio-museu. Ele fica aberto para visitação o ano inteiro.